O apóstolo Paulo, numa passagem incrível em Colossenses, fala sobre Cristo como o Criador de todas as coisas, como tudo foi criado por Ele e é sustentado por Ele. A partir do verso 15 do capítulo 1, Paulo diz: o qual, Cristo, é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, Paulo diz, que há nos céus e na terra, as que são visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então, quando nós pensamos nisso, e pensamos em todas as coisas, não é, que Cristo criou e como tudo está relacionado na criação à sua glória, eu penso que pensar biblicamente, por exemplo, sobre as artes é uma área onde parece haver uma grande confusão em nossas igrejas. Por um lado, muitos cristãos foram ensinados que, como crentes em Cristo, nós devemos apenas ouvir música, ler livros ou assistir a filmes produzidos por irmãos crentes, não é? Mas, na verdade, por outro lado, quase todos os cristãos, de fato, não é? Eles leem jornais, veem a internet, né, e leem livros, assistem programas de televisão e filmes, vão a peças de teatro e musicais, ouvem música e compram gravuras de arte e quadro para colocar nas suas paredes, simplesmente porque gostamos dessas coisas. E faremos isso sem muita reflexão sobre quem os produziu, a menos que, é óbvio, a gente encontre algo que seja obviamente blasfemo, né, pecaminoso, claramente pornográfico e etc. Não é? Então, mesmo aqueles que sugerem, não é, de maneira mais, eu diria, apaixonada, né, sugerem mais apaixonadamente que os cristãos devem apenas apreciar a arte de outros cristãos, eles se deliciam com edifícios, pontes, estradas, decoração de interiores, roupas, ou saboriam refeições lindamente preparadas e apresentadas. E eles terão esse prazer sem perguntar se o arquiteto, o construtor, o designer, o fabricante ou o chefe que preparou a comida é um crente comprometido no Senhor Jesus Cristo. Então, como os cristãos devem pensar sobre as artes? Então, para a gente abordar esse assunto, a gente deve começar com a doutrina bíblica da criação. Deus, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Todo credo ortodoxo e todo teólogo crente ao longo da história da igreja tem afirmado a fé do cristão bíblica, né, em Deus, o Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis, como nós vimos em Colossenses 1, a partir do verso 15. Todos nós temos nossas passagens bíblicas favoritas que afirmam essa doutrina, que expressam nossa esperança no Senhor, que fez todas as coisas, e que comunicam essa fé e esperança com palavras de maravilhosa beleza. Há tantas passagens assim, não é? Nós podíamos citar, por exemplo, duas. Uma é o Salmo 8, não é? Que diz: ó Senhor, nosso Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. E aí ele vai começar a falar sobre a criação. E, por exemplo, o Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia ou proclama a obra das suas mãos. Nós louvamos a Deus agora pela maravilha da sua criação e nós ainda o louvaremos por isso por toda a eternidade. Não é? Por exemplo, Apocalipse diz: digno és tu, nosso Senhor e Deus, de receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas e por sua vontade elas existiram e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11.
Então há uma quantidade enorme de passagens, muitas outras passagens exploram essa convicção, às vezes em grande extensão e algumas vezes com poesias gloriosas. Você pode ler, por exemplo, Jó, do capítulo 38 ao 41, que é um discurso do próprio Deus a respeito da criação, o Salmo 148, o Salmo 19. C.S. Lewis, por exemplo, ele diz do Salmo 19, ele chama esse salmo de um dos maiores poemas líricos já escritos pelo ser humano. E João Calvino, em uma prosa, né, francesa, eu diria primorosamente bela, né, ele escreve sobre a maravilha da criação de Deus em palavras que mantêm o seu poder notável, mesmo quando a gente lê traduções, né, para o português ou para o inglês. Não é? Calvino diz que, visto que a perfeição da bem-aventurança consiste no conhecimento de Deus, ele se agradou, ou seja, Deus se agradou que ninguém fosse excluído do meio de obter a felicidade, não apenas por depositar em nossas mentes, não é, aquela semente da verdadeira religião, ele diz, né? Da qual nós falamos, da qual Paulo fala em Romanos 1, que Deus colocou um testemunho de si na mente, na consciência de cada homem. Mas, Calvino diz, mais do que isso, né, Deus ele manifesta as suas perfeições em cada e em toda estrutura do universo. E diariamente se coloca isso, Deus coloca isso diante da nossa visão, que é impossível nós abrirmos nossos olhos sem sermos obrigados a contemplar a maravilha da obra dele. E Calvino diz que sua essência, de fato, é incompreensível, né? Transcendendo totalmente todo o pensamento humano, mas que em cada uma de suas obras, a glória dele está gravada em caracteres tão brilhantes, tão distintos e tão ilustres que ninguém, por mais obtuso, estúpido, ignorante ou analfabeto, pode alegar ignorância como desculpa. Não é? E ele diz, porque a glória do seu poder e sabedoria é mais refulgente no firmamento, então é frequentemente designado como o seu palácio, não é? O céu. E primeiro, para onde quer que você olhe, Calvino diz, não há parte do mundo, por menor que seja, que não exiba pelo menos alguma faísca de beleza. Enquanto é impossível, ele diz, contemplar o vasto e belo tecido que se estende ao nosso redor sem se deixar derrubar pelo imenso peso da glória mostrada na beleza do que Deus cria. Então, assim, o autor da carta aos Hebreus, ele descreve de maneira, eu diria, elegante, né, os mundos visíveis como imagens do invisível, em Hebreus 11, 3. Então, a elegante estrutura do mundo nos serve como uma espécie de espelho no qual nós podemos contemplar Deus, diz Calvino, embora ele seja invisível. E em manifestação assim, então, da sua maravilhosa sabedoria para nós continuamente, ele fala, tanto os céus quanto a terra nos apresentam inúmeras provas, não apenas aquelas provas mais, ele diz, recônditas, escondidas, não é? Mais abundantes. A gente podia dizer que não apenas aquilo que a astronomia, a medicina e todas as ciências naturais são projetadas para ilustrar, não é? Mas as provas que impõem a visão de qualquer pessoa, do camponês mais analfabeto, que não conseguiria abrir um livro, ele pode abrir os olhos e é impossível ele não ver essas maravilhas. Então é verdade, de fato, que aqueles que estão mais ou menos intimamente familiarizados com esses estudos, não é, são auxiliados e capacitados a obter ainda uma visão mais profunda
dos trabalhos secretos, a gente poderia chamar da sabedoria divina, não é? Apesar disso, nenhum homem, não é, embora seja ignorante disso, desses meandros, não é, da ciência, nenhum homem é incapaz de discernir as provas, não é, ou as provas de sabedoria criativa de Deus que podem levá-lo a irromper em admiração pelo Criador. Ainda assim, ninguém que tenha o uso de seus olhos pode ignorar, né, a habilidade de Deus, a habilidade divina manifestada de forma tão profunda e variada na sua, eu diria, a quantidade infinita, mas ao mesmo tempo distinta e bem ordenada, né, de toda a hoste celestial espalhada, né? Então é claro que o Senhor forneceu a cada homem abundantes provas de sua sabedoria, diz Calvino. Daniel Loiseau, não é, ele considera a criatividade de Deus sob 4 títulos. Ele fala sobre como a imaginação de Deus diariamente nos carrega de benefícios. E ele diz: contemple esse embaraço das riquezas de Deus, essa mistura das riquezas de Deus sob um aspecto quádruplo. Primeiro sua perfeição, depois sua diversidade, depois sua profusão, depois sua inventividade. E é maravilhoso pensarmos nesses 4 aspectos do gênio criativo de Deus. Pense em perfeição, né? Se nós olharmos sob qualquer microscópio, qualquer coisa que Deus fez para ver em todos os seus detalhes com microscópios poderosos, nós vamos descobrir que quanto mais vemos, mais surpreendente é o seu gênio criativo. Então, uma visão mais próxima com o microscópio nos permite ver belezas novas e que eram inimagináveis, e maravilhas infinitesimalmente minúsculas, pequenas, não é? Mas que eram maravilhas, que só com esses instrumentos nós podemos ver. Então, se você observar a estrutura de uma folha no microscópio, ou a estrutura de um diamante, ou a estrutura de um floco de neve, ou a estrutura de uma célula humana, não é? Nós ficamos maravilhados com cada detalhe, com a complexidade. Se nós compararmos qualquer produto da tecnologia humana com qualquer obra de Deus, por exemplo, se nós tentarmos olhar para um objeto feito de aço polido, cobre ou bronze, a gente quiser olhar o aço que nós polimos e fizemos uma asa de avião no microscópio, a gente vai ver um monte de ranhuras feias, crateras, não é? E se nós olharmos a asa de uma borboleta, aí nós vamos ver algo completamente diferente, não é? Se a gente tenta o mesmo experimento de ampliação sobre algo que o homem fez, a gente vai ver um monte de coisas deformadas, feias. Mas quando a gente olha para algo que Deus fez no microscópio, a gente vê logo a diferença. O que Deus fez é lindo aos nossos olhos. As nossas próprias obras, vistas sob o microscópio, mostram suas falhas, feiuras, imperfeições. A segunda coisa é diversidade. Pense nas muitas variedades de pássaros, insetos. Os animais que mais existem no mundo são besouros. Existe uma quantidade inacreditável de besouro, de diferentes formas, tamanhos, cores. Então pense na variedade de pássaros, insetos, flores, árvores, ou, para um exemplo ainda mais extraordinário, a infinita variedade de flocos de neve. Toda vez que você olha um floco de neve no microscópio, ele é diferente, mas é maravilhoso. Pense na quantidade de amanheceres. Cada vez que o sol nasce, há uma beleza diferente. Entardeceres, não é? Ou, mais importante, seres humanos. Não há 2 exatamente iguais, quer fisicamente, quer em seu temperamento. Várias vezes, não é? Eu viajava com o Cláudio, com o pessoal, para a região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, um lugar de praias lindas, apesar de que o Rio de Janeiro ainda tem praias mais lindas, né?
E a gente passava lá sempre, né? Uma semana, duas. E a gente ficava sempre bem em frente à praia nesses dias. Ou então, durante muitos anos, eu morei na Lagoa Rodrigo de Freitas, de frente da lagoa, não é? Do espelho d'água da lagoa. Então, todas as tardes, por exemplo, na região dos lagos, quando a gente está lá, nós nos juntamos e vamos à praia ver o pôr do sol sobre o mar. E cada dia é glorioso, porque cada dia o pôr do sol sobre o mar, o mesmo mar, é diferente, não é? Em cores, enfim. Em cada momento, de cada pôr do sol, há uma mudança constante de matizes, não é? E, no entanto, cada momento tem sua própria glória e beleza perfeita. A terceira coisa é profusão. Deus ama a abundância. Então pense naqueles pores do sol diários ou amanheceres, não é? Ou nas flores em uma campina, em um prado, ou nas estrelas na noite, não é? Se você pudesse afastar das luzes brilhantes da cidade, nós que vivemos em grandes cidades, né, para vê-las, é maravilhoso. Como quando a gente está num lugar de floresta, em um deserto ou no alto de uma montanha. Em cenários assim, o céu parece não ser nada além de estrelas, não é? E, de fato, os astrônomos nos dizem que existem 100 bilhões de galáxias no universo. É incrível, porque cada uma dessas galáxias contém entre 10 a 100 bilhões de estrelas, e às vezes mais. Porque a Via Láctea, por exemplo, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas, que é a galáxia onde nós estamos. Então as galáxias possuem, em média, essas quantidades inimagináveis de estrelas. Isso resultaria na existência, no que nós podemos ter uma ideia hoje, de 10 sextilhões de estrelas no universo. E o nosso Sol é apenas um desses bilhões, uma dessas bilhões incontáveis de estrelas, de 200 a 400 bilhões da Via Láctea. Então, tal profusão é inimaginável para nós. Não é? Então, eu me lembro que quando eu fazia algumas caminhadas na região serrana aqui do Rio, não é? Às vezes eu ia com alguns amigos, nós colocávamos nosso saco de dormir na margem de um lago e a uma altitude considerável, já que era na região serrana, e a noite era clara, né, no meio assim da natureza, e nós ficávamos ali olhando as estrelas, né, o número delas e o brilho da sua luz impressionam a gente quando nós estamos num lugar realmente escuro, né? Então, num dia desses, olhando assim as estrelas nesse lugar, a lua de repente se ergueu sobre as montanhas, assim, do outro lado do lago, e veio logo na minha cabeça assim, né, a explosão de palavras do Salmo 8: ó Senhor, nosso Senhor, Deus, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. E o salmista diz: tu colocaste sua glória acima dos céus. E Davi diz: quando eu olho para os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que puseste no lugar. São os primeiros versos, né, do Salmo 3. Então, juntos, nós cantamos hinos e cânticos de louvor. Então, eu acho estranho, não é? Por exemplo, tem pessoas que acham que há alguma relação entre coisas feias e espiritualidade. Eles acham que a beleza vai atrapalhar, não é? Na verdade, Deus fez tudo lindo, não é? E Deus não tem problema com a beleza, não é? Então, fala sério quando alguém diz ou tenta ligar algo feio, quer seja visual, sonoro, enfim, com qualquer coisa espiritual, não é? Então, quando eu via aquela beleza ali no lago, com violão, cantando, lembrando o salmo, quando a gente vê, a gente tinha que expressar algo da nossa admiração pela beleza desse mundo e pela glória do seu Criador, né? Em vez de ser
o contrário num coração regenerado. A outra coisa é inventividade. Nós admiramos homens e mulheres que criam novos designs e, com razão, que criam beleza, quer visual, auditiva, tecnológica, né? Mas pense como essa atividade é apenas uma cópia infinitesimamente minúscula da inventividade do Senhor, que se deleita em fazer novas todas as coisas. Não apenas no início da criação, mas todos os dias, não é? Cada dia é único. Cada coisa, a cada dia, se mostra de uma maneira incrível, não é? Nova. Então, não o asceticismo, mas a alegre recepção e o gozo dos dons da criatividade de Deus é o que nós queremos, não é? É evidente quando lemos Gênesis 1 que Deus acreditava que tudo o que havia feito era bom, porque repetidamente durante o relato da criação nós temos esse refrão: Deus viu que ela, por exemplo, a luz, era boa. Gênesis 1:4. Você vai ver isso no versículo 10, no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21, no versículo 25. Então, no ponto alto literário do texto, quando nós lemos que ele havia criado o homem, nós encontramos essa expressão de deleite de Deus, ou de deleite do Senhor em sua obra. Não é? E ele diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Versículo 31. No entanto, alguns cristãos acreditam que este mundo e a ordem criada não são mais bons após a queda. Não é? Eles não conseguem ver o pecado como pecado. Eles acham que a própria criação se tornou má. Não é? Então, um escritor coloca assim, um desses escritores cristãos, não é? Que antes da queda havia uma terra, agora existe um mundo. Que depois da segunda vinda haverá um reino, ele diz. E então ele continua dizendo que tudo nessa velha criação, mesmo a matéria inanimada, quer dizer, a criação inanimada, está contaminada pelo espírito do anticristo, habitado pelo diabo e sob o poder das trevas. E ele então conclui, portanto, que o desfrute da vida e dos dons diários de Deus não é mais genuinamente espiritual, porque tal prazer está contaminado com carnalidade e, portanto, de alguma maneira suspeita e inerentemente perigosa para nós são todas as coisas. João Calvino respondeu a tal visão com uma afirmação retumbante da beleza desse mundo e da adequação do deleite nos dons da criação de Deus. Calvino diz que se o Senhor tivesse atraído nossos olhos para a beleza das flores e nosso olfato para odores agradáveis e nosso ouvido para sons maravilhosos, e então seria pecado nós bebermos deles? Ele, Calvino diz, nem mesmo fez as cores para que uma seja mais maravilhosa que a outra e a gente perceba isso. Então, a própria Escritura insiste não apenas que o deleite na criação e o desfrute dos dons de Deus são corretos e bons, mas também que o oposto, o ascetismo, a afirmação de que ter prazer em nossa vida de criatura é de alguma forma não espiritual ou mesmo pecaminoso, é de fato um ensino herético. Se a heresia parece uma acusação excessiva, é só você considerar as palavras apaixonadas de Paulo, né, em 1 Timóteo 4, a partir do primeiro verso, como um exemplo de denúncia bíblica do ensino de que é ímpio desfrutar os dons da vida. Como é grave e herético falar isso, né? Que desfrutar os dons da vida seja algo ímpio. Então, a Bíblia diz assim: agora o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns se afastarão da fé, entregando-se a espíritos enganosos e ensinos de demônios. Por meio de falsidade e de mentirosos, cujas consciências estão cauterizadas, proíbem o casamento e exigem a
abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças por aqueles que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então você vê que nessas palavras, Paulo insiste que comida, sexo, casamento, as belezas da criação, não é? Belezas sonoras, olfativas, na verdade, todos os dons da criação são bons e santos, pois o próprio Deus os declarou assim em sua palavra. Então Paulo exige que nós vejamos que o asceticismo, mesmo que venha sobre o disfarce de espiritualidade, é herético, até mesmo demoníaco. Ele diz doutrinas de demônios, não é? Porque ele fala com uma linguagem tão apaixonada. Por que Paulo usa uma linguagem tão severa e apaixonada? A resposta é simples, não é? É que o ensino de que é pecaminoso desfrutar os dons da criação é profundamente blasfemo, porque é uma rejeição da própria avaliação de Deus da criação, que disse é bom. Não é? O asceticismo, ele vira as costas para Deus e considera a sua criação sem valor, ou ainda pior, como de alguma forma corruptora para nós, quando na verdade nós somos corrompidos. Como se a própria criação fosse uma fonte de pecado, quando na verdade a única fonte de pecado no mundo são os nossos corações. Não é? É terrível nós colocarmos na boa criação de Deus a fonte do nosso pecado, quando na verdade nós somos a fonte do pecado. Então, repetidamente na história da igreja, os cristãos foram tentados a desvalorizar a riqueza da criação e, junto com isso, as artes, como se fosse, de alguma forma, mais espiritual, entre aspas, viver uma vida desprovida de beleza, de coisas boas, de música, de literatura, de pintura, de cor, de cheiros, de alimentos com sabores maravilhosos e assim por diante. É como se a simplicidade nua, a esterilidade de um deserto, de uma caverna e até a feiura fossem de alguma forma mais agradáveis a Deus, ou mais espirituais, ou mais adequadas para cultuar a Deus. Por trás dessa ideia está a convicção de que o espiritual, entre aspas, é tudo o que importa e que o físico, portanto, é, na melhor das hipóteses, de valor secundário. E nessa visão, as artes são consideradas opcionais, bastante extravagantes, um extra desnecessário na vida, toda a beleza que Deus criou. Davi diz que o céu manifesta a glória de Deus, mas não é assim que essas pessoas pensam. Mas essa crença é um absurdo. Não é? E segundo Paulo, é mais do que um absurdo, é uma heresia, do tipo mais grave. Ele chama de doutrina de demônios, pois no final é uma negação da bondade da criação e é óbvio, então, é uma negação da bondade do Criador. Há um poeta inglês, né, George Herbert, ele tem um poema chamado O Elixir, e ele capta essa obrigação do cristão de valorizar como bom tudo o que Deus fez e entendermos que a fonte do pecado é o coração do homem. Então esse poema pode ser encontrado, sei lá, em alguns inários, porque algumas pessoas colocaram música, não é? Nele. Nessa poesia ele diz: ensina-me, meu Deus e Rei, em todas as coisas te ver. E o que eu faço em qualquer coisa, possa fazê-lo como para ti, como tu criaste todas as coisas que mostram tua beleza. Tudo que criaste pode participar da minha adoração. Nada pode ser mal na criação, fora o pecado, que com sua tintura tu embelezaste com cores sem fim todas as coisas por tua própria causa, né, para mostrar tua própria beleza. Então, ele diz: não crescerá brilhante e limpo, e nada será santificado quando não usado para a tua glória, mas tudo é santo
quando é usado para a tua glória. A tua glória, ele diz, é a formosa pedra que transforma tudo em ouro. Pois aquilo que tu, Deus, tu tocas e possuis, nada pode ser dito a menos que se abra a boca para dizer que é bom, que há uma beleza em um alto grau. Então, se a gente refletir sobre esse tema, nós podemos apontar 5 doutrinas fundamentais que afirmam o valor da riqueza da vida aqui nesse mundo e eternamente, porque para sempre nós seremos homens no tempo, espirituais, físicos, não é? E a primeira é a criação. Quando a gente olha para Gênesis 1, com seu repetido, Deus viu que era bom. As palavras que a gente viu de Paulo aqui em 1 Timóteo 4, de 1 a 5. Deus nos ordena a concordar com ele. Ele diz, é bom e maravilhoso. E é pecaminoso dizer o oposto, porque você estaria falando algo sobre o Criador. Não é? Então Deus nos ordena a concordar com ele, a reconhecer que tudo o que ele fez é bom. E então receber este seu bom trabalho com corações agradecidos e alegres. E esse é um dos pecados que condena o homem, não serem gratos e alegres pela sua criação, não é? Levando a sua adoração ao Criador, ao contemplar aquilo que ele criou e nisso vendo algo dele. A segunda coisa é a graça comum, ou a gente pode chamar de cuidado providencial de Deus, que é por toda a criação. Se a gente olhar para Gênesis 9, a partir do verso 8, e a aliança eterna que Deus fez com todas as criaturas após o dilúvio, a gente vê isso. Deus cuida de toda a criação, como por exemplo é mostrado no Salmo 104, no Salmo 145, e também nas palavras de Jesus, por exemplo, em Mateus 6, a partir do 26, em Mateus 10, onde ele fala que Deus cuida das flores, ele que veste os lírios do campo, ele cuida dos pássaros e de todas as coisas criadas, todas as criaturas, todas as coisas, todas as pessoas. Não é? Essa é a graça providencial de Deus. E nós temos a encarnação. Pense na encarnação. O eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, tornou-se carne. Ele se tornou um homem. Ele se tornou parte desse universo. Não apenas pelos 33 anos da sua vida terrena, mas por toda a eternidade vindoura, ele se tornou um homem. Quem pode imaginar uma afirmação mais notável do físico do que esta? Que o Deus eterno, o único que tem a imortalidade, entrou em nosso mundo, uniu-se assim à raça humana e compartilha nossa vida e um corpo para sempre. Né? A outra é a ressurreição corporal. Veja as palavras alegres, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, na ressurreição, sobre a ressurreição física em 1 Coríntios 15, em 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Nada, eu diria, expressa com maior clareza que nossa vida física nesse mundo é preciosa do que essa convicção do compromisso de Deus. Né? Não, Paulo diz, para que sejamos despidos, ou seja, fiquemos em um corpo físico, mas para que sejamos vestidos ainda mais, para que o que é mortal seja engolido pela vida. Não é? 2 Coríntios 5, ou seja, é esse um novo corpo imortal, perfeito. Né? E a outra é a nova criação. Haverá uma nova terra renovada, com a maldição removida, como, por exemplo, Paulo diz em Romanos 8, né? Em 2 Pedro 3, em Apocalipse, a partir do 21. Né? Então, essa promessa da glória da terra vindoura, ela sublinha o significado e o valor de tudo o que Deus fez para nosso desfrute aqui e agora. Então a redenção não vai estar completa, não estará completa até que nossa vida seja humana, né? A nossa vida humana seja restaurada ao seu pleno deleite na maravilhosa e na maravilha da boa criação de Deus. Então, portadores da imagem de Deus como subcriadores, né? Homens e mulheres, portadores da imagem de Deus,
são feitos para serem subcriadores, seguindo o seu Criador. Não é? Então, o Deus que fez todas as coisas nos fez exercer domínio sobre essas coisas, sobre essa boa criação. É o que diz Gênesis 1, 26 a 28. No Salmo 8, Davi declara que essa semelhança com Deus demonstra e demonstrada enquanto governamos essa terra e suas criaturas, constitui nossa glória como pessoas humanas. Então ele fez perguntas, ele faz uma pergunta que muitas pessoas fazem quando são dominadas pela glória da criação, não é? Assim como nós, por exemplo, naquela noite na região serrana do Rio, diante daquele lago, estrelas e lua. Então Davi diz: quando olho para os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que colocaste no lugar, que é o homem, para que te lembres dele. Logo no início do Salmo. E ele mesmo responde a sua própria pergunta: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. E Davi continua: tu lhe deste domínio sobre as obras das tuas mãos, a criação. Puseste todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, em resposta a sua própria pergunta, né? Essa resposta de Davi, ela nos desafia a nunca desvalorizar os seres humanos, porque nós somos coroados com a glória e a honra de expressarmos mais do que qualquer outra coisa criada o Criador, mesmo agora manchado pela queda. Não é? Então o universo em que a gente vive pode realmente ser tão lindo como na verdade, é tão notável e maravilhoso para nós, que às vezes nos sentimos muito pequenos e insignificantes quando olhamos para essa beleza imensa do universo. Mas no Salmo 8, Davi nos ensina que a glória de Deus brilha mais intensamente na pessoa humana do que no mais adorável céu noturno, o pôr do sol sobre o mar, do que na maior cadeia de montanhas ou no mais vasto oceano. Não é? Nós somos pessoas feitas para ser como Deus pessoal, não é? Que nos fez e tudo mais ao nosso redor. Nós podemos compreender algo que todas essas maravilhas não podem. Elas expressam a glória de Deus sendo o que elas são, mas não podem refletir e adorar com sabedoria, como nós, conhecê-lo pessoalmente. Então, como aqueles criados à imagem de Deus, nós somos designados por Ele para exercer domínio sobre a criação na qual nós estamos inseridos. E ao exercer domínio sobre a boa criação de Deus, não somos criadores num sentido absoluto, como Deus, não é? Na melhor das hipóteses, nós somos subcriadores, porque nós nunca criamos nada ex nihilo, né? Do nada, como Deus. A gente precisa sempre daquilo que Deus criou, não é? A gente está sempre trabalhando com algum aspecto do que Ele já fez, não é? Nós poderíamos dizer que nosso domínio sobre essa terra significa que nós continuamos cultivando o jardim, apesar da tragédia, do pecado, cultivando as coisas que Deus colocou, que nós criamos: computadores, microfones, câmeras, agricultura, não é? Então é como se nós exercer esse domínio ainda sobre essa terra significa que nós, entre aspas, cultivamos o jardim. O quê? O jardim de cor, não o jardim do Éden, não é? Mas o jardim de cor, de palavras, escrevendo livros, de forma, de textura, de som, criando música e harmonia, de pedra e barro e imaginação, não é? Das obras de Deus na criação e das obras humanas na história e na sociedade a partir daquilo que Deus nos colocou com capacidade de cultivar, entre aspas. Um dos homens mais sábios de todos os tempos, né, a qual a ciência deve tanto, Sir Isaac Newton, ele comparou o nosso domínio da Terra com as artes e ciências, ele sendo um dos maiores. Ele comparou isso como o brincar de uma criança na praia.
Newton diz que eu não sei o que posso parecer ao mundo. As pessoas podem achar que ele é um grande cientista. Ele diz, eu não sei o que eu posso parecer ao mundo, aos olhos das outras pessoas. Mas para mim, eu pareço ter sido apenas como um menino, brincando à beira-mar e me divertindo, de vez em quando encontrando uma pedra mais lisa, uma concha mais bonita do que comum, do que as conchas comuns, enquanto, na verdade, o grande oceano da verdade permanecia totalmente desconhecido diante de mim. Então ele está dizendo que as grandes descobertas científicas dele foi como brincando com algumas coisas belas que Deus deixou, mas ele tinha a noção de que era como uma criança, as leis da física, as coisas que ele descobre, é como uma criança descobrindo uma conchinha que Deus deixou aqui, uma pedrinha que Deus deixou ali, mas que ele sabia que, na verdade, ele era só uma criança diante do grande oceano da sabedoria de Deus. C.S. Lewis reconheceu que todos os grandes artistas reconhecem que há algo fora de si que é maior do que eles são e que é maior do que as obras que eles fazem. C.S. Lewis diz que os maiores poemas, na verdade, todos os trabalhos artísticos, música e tal, foram feitos por homens que valorizavam outra coisa muito mais do que a própria poesia, do que a própria música, que é o que leva ele a trabalhar com aquelas coisas. E para o cristão, então, muito mais, não é? Deve haver uma humilde reverência diante de Deus, o Criador, e uma alegre aceitação do dom de sua ordem criada, com o qual todos fazemos nosso trabalho. Queremos fazer ele o mais lindo possível, não é? Quando trabalhamos com cor, com textura, com música, com sons, com olfatos, com sabores. Esse é o mundo de Deus, das belezas de Deus. É com elas que nós trabalhamos. Então, nós exercemos domínio agora fazendo coisas com nossas mãos, nossas mentes, nossas imaginações. Não é? E essa tarefa será nossa, não para o nosso tempo, mas para sempre. Porque na terra renovada, toda a glória criadora de todas as nações será trazida ao reino de Deus para honrar a Cristo. Como está em Apocalipse 21, 24 e 26. Então pense, ano após ano nós vamos subir de todas as partes do mundo e levaremos o que fizemos, o que criamos, não é? Como subcriadores, para oferecer aos pés de Cristo, do Cristo Rei e Senhor de todas as coisas, cheios de gratidão eterna, não é? Pela beleza, Ele, como nós vimos, tudo foi criado por Ele, subsiste nele e para Ele. Então, às vezes, os cristãos insistem que o único trabalho que realmente vale a pena e agrada a Deus e é espiritual é o trabalho de servir a proclamação do Evangelho em todo o mundo. Essa visão sugere que se todos fôssemos cristãos verdadeiramente fervorosos, nós deixaríamos nossos empregos, entre aspas, seculares, nos quais estamos simplesmente ganhando a vida, não é? Sustentando nossas famílias e governando o mundo, não é? E todos nós nos juntaríamos ao trabalho, entre aspas, sagrados, não é? De missão, não fazendo o que fazemos, mas de missão como as pessoas entendem, né? Mas se nós pararmos e pensarmos na vida de Jesus, nós veremos que ele estava fazendo o trabalho chamado secular, como um carpinteiro, e os discípulos como pescadores, por muito mais anos do que como pregador e professor. Jesus, durante 30 anos, foi só carpinteiro, e não um pregador ou um mestre. Então, seria blasfemo supor que durante esses anos, Jesus estava vivendo de uma maneira que não era totalmente piedosa, espiritual e agradável ao seu Pai no céu. Nós sabemos, na verdade, que quando ele aparece publicamente pela primeira vez, ele só tinha vivido 30 anos como um carpinteiro. O Pai disse, de maneira audível, esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E ele não tinha passado aqueles 30 anos pregando nos lugares ou sendo um mestre. Ele passou aqueles 30 anos sendo um bom carpinteiro, filho, enfim, irmão. Então a importância dessa reflexão sobre o nosso chamado humano de, entre aspas, cultivar o jardim deste mundo com corpo,
mente, imaginação, é que as artes, a invenção, a criatividade, o trabalho não precisam de justificativa. São boas dádivas de Deus, uma parte básica da ordem da criação. E nosso chamado é simplesmente ser gratos por esses dons de subcriatividade, não é? Como subcriadores por causa do nosso Deus. Nós podemos dizer, no entanto, que existem 5 aspectos de nossa criatividade dada por Deus, ou 5, eu diria, chamados, entre aspas, para nos direcionar enquanto nos engajamos na obra de criar, diante da face de Deus, o grande Criador, que nos fez semelhantes a Ele e para Ele mesmo. Primeiro, nós devemos procurar glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Não é? Em segundo lugar, fomos designados para encontrar realização para nós mesmos, usando, desenvolvendo e expressando os dons que Deus nos deu tão ricamente e abundantemente. Em terceiro lugar, nós devemos procurar beneficiar os outros, para que possam olhar para o que criamos, com o nosso trabalho, seja ele qual for, e dizer, é bom. Então, por exemplo, o artista cristão vive sempre em comunidade e é chamado a servir os outros no desenvolvimento e expressão dos dons que Deus deu a cada um para a bênção de todos, como é todo o nosso trabalho, como Jesus fazia com suas mãos na carpintaria. E ao sermos criativos, nós cumprimos nosso desígnio humano, exercendo domínio sobre a terra. Nós somos chamados em tudo o que fazemos, inclusive o nosso trabalho criativo, para retroceder os limites da queda, para conter a anormalidade de nossa vida humana presente em seu quebrantamento e tristeza, não é? E de nosso mundo presente, que está sob a maldição e, portanto, resiste ao nosso domínio. Um dia não será assim, não é? Então, o qual Paulo diz é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que eram nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E lá no início nós paramos, não é? Mas Paulo, na verdade, continua, né? E ele diz que ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Jesus tenha a preeminência. E Paulo continua dizendo que porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Não é? Então é esse Deus maravilhoso no qual nós nos prostramos. Não é verdade que a feiura, a esterilidade, a falta de cor, enfim, o oposto da beleza seja algo espiritual. Nós fomos colocados no mundo cheio de beleza, que expressam a beleza final, da qual elas pegam emprestado um pouco da beleza para mostrar a glória dele. É com isso que nós trabalhamos e é para isso que nós devemos viver, não é? Para a sua glória, olhando para a criação dessa forma. Que Deus nos abençoe e nos faça adoradores maravilhados com a beleza do Criador, e ao olharmos para a sua criação nos enchamos de gratidão e alegria, e como subcriadores façamos o melhor, não é? Para a glória dele e para o deleite do nosso coração nele. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos. Amém. And I
come to